E aí Paulo escreve nas suas epístolas falando sobre que a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos evidência que nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte desse corpo que é composto por vários membros, e a Hebron é uma comunidade que se reúne aqui, onde todos nós temos responsabilidades nesse corpo, amém? Até o dedinho minguinho do seu pé aí, né? Esse dedinho minguinho que parece que você nem dá conta de mexer ele, só ele. Sem ele vai dar problema, irmãos. Deus fez tudo perfeito, tudo harmônico para dar sentido ao corpo. Então, não se sinta, pelo amor do nome de Jesus, não se sinta alguém desprezível, alguém válido, alguém capaz, alguém cheio de comiseração, vitimismo, porque por meio do sacrifício do Calvário, irmãos, nós nos tornamos filhos do Criador dos céus e da terra. E quando nos achegamos diante dele, podemos chamá-lo, inclusive, de Pai. E como que eu vou me sentir alguém desprezível? Alguém vitimista? Como diante de tamanho sacrifício de Jesus, ele tornou tudo isso para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Alguém está me entendendo aqui, irmãos? Você é filho de Deus, amém? Meu Deus. Então, amados, rapidamente, além desses avisos, gostaria de falar com os irmãos. Graças a Deus eu achei o ofício que eu estava procurando, e amanhã eu vou levar para a prefeitura, para todos os órgãos responsáveis, para, né, tá tudo ok para a nossa festa, nosso arraiá, dia 10 de junho, amém? Aleluia, irmãos. Domingo que vem, você é livre para isso, mas domingo que vem eu vou vir de acordo com o tema, eu vou vir bem de estilo arraiá mesmo, para a gente poder, para pregar aqui para os irmãos, amém, irmão? Você é livre da religiosidade aí, amém? Vou estar aqui de estilo de arraiá. Dia 10 de junho, já se programe, vai ser o melhor de todos os tempos. Nós vamos abalar as estruturas espirituais, religiosas dessa cidade, amém? Quem está comigo aí, amém? Quem estava no ano passado, levanta a mão aqui, irmãos. Nossa, você tem noção que você vai ser melhor ainda. Aleluia, irmãos. Também não posso deixar de falar, dia 24 de junho, nós temos o nosso jantar de gala dos casais, e vai ser um jantar excepcional. Você procure logo meio de fazer a sua inscrição, sua e do seu cônjuge, para não ficar de fora, porque são apenas 15 vagas, e já tá aí, irmãos, rapidamente, se você não fez, faça, porque vai perder a sua chance. Nós já temos bem mais da metade já ocupado. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Aleluia, irmãos, eu confesso que eu estou eufórico para compartilhar essa palavra, porque o assunto é fundamental e básico. Não sei se você entende quando eu falo assim. Ele é fundamental por questão de estrutura, é a base, e ele é o básico porque é o princípio. Mas toda estrutura, por mais imensa que ela seja, a parte principal que sustenta uma estrutura é o fundamento, é a base. E na vida cristã não é diferente. O que sustenta a nossa vida é a base. E a base, muitas vezes, é deixada de lado por questões religiosas. E eu preciso falar com você, confesso que eu separei vários textos bíblicos, na verdade, somente textos bíblicos, com temas de cada texto, para falar sobre isso, sobre esse assunto, que provavelmente nós vamos discorrer mais alguns dias aí falando sobre isso, que é a certeza da salvação. E é um assunto mal interpretado por muitas pessoas. Muitas pessoas entendem sobre a certeza de salvação. Inclusive eu já ouvi, só abrindo um parênteses aqui, que tem muito crente que fala que só ele vai ser salvo. É bom, tem um lado bom e um lado ruim, né? Um lado de soberba, de se achar melhor do que outros, e também tem um lado bom, que eu poderia dizer, porque então ele tem certeza que ele é salvo. Mas, se você quiser entender sobre o assunto, faz uma pesquisa, procura para quem é cristão, faz a seguinte pergunta: se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Se você, aconteceu um negócio aqui,
nós passamos por uma situação desconfortável, agora há pouco, antes de vir para cá, André teve um tombo lá, estava sem energia em casa, né? E ela foi adiantando as coisas no carro e ela caiu de uma maneira que eu não vi. Eu estava guerreando com água fria no meu banheiro, cheio de demônio. E... irmão, você tá louco. E aí eu escutei um grito da minha sogra, mãe dela, mas eu já imaginei, deve que voltou a energia e depois acabou de novo, e é aquela coisa eufórica de quando a energia volta, dá aquele pico bem rápido. Mas não era, porque ela tinha acabado de cair, segundo minha mãe, que estava tremendo também, presenciou, foi um tom muito feio mesmo, mas graças a Deus não foi tão grave, né? Ela só ralou um pouco ali. E eu fico pensando, eu falei, rapaz, pra gente morrer é rápido demais, irmãos. É para bife, como diz o outro. Alguém espera. Quem está esperando? Você está esperando a morte? Será que ela está chegando? Você fica assim, irmão? Ninguém fica. Mas nós estamos sujeitos. Agora, nós precisamos ter a questão eterna resolvida. Porque senão a morte é uma tortura. Pensar na morte é uma coisa desconfortável. Normalmente nós começamos a refletir quando estamos num velório. Volta e meia, nós precisamos falar desse assunto para gerar convicção. Irmãos, ouça-me, diante de Deus, não crie expectativas nessa terra. Porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa. Nós precisamos falar sobre isso. Precisamos, e o meu intuito aqui é que você saia daqui com convicções, longe de convicções religiosas, porque as convicções religiosas, muitas das vezes, estão contra ou desalinhada da palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você de maneira extraordinária. Amém? Glória a Deus. Se você tiver alguma dúvida, leva para a célula. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas, ou pode me procurar no final, que isso é algo incrível, irmãos. Vamos orar. Espírito Santo, cremos que o Senhor é que traz clareza, entendimento e revelação para nós. E diante da tua palavra, que é viva, poderosa, que ela é absoluta, pedimos para que o Senhor fale conosco. Que tudo aquilo que nós iremos ouvir, tudo aquilo que será falado por meio da minha vida, Pai, me usa como instrumento, como um canal vivo, para que a tua palavra venha como revelação e gere transformação em cada um aqui, Pai. Nós estamos aqui apenas, ó Deus, porque temos fome e sede, porque entendemos que a tua palavra é alimento, ela sustenta, ela traz, ó Deus, rumo, sentido à nossa vida. Tira de nós todos os conceitos religiosos, tradicionais, culturais, que muitas vezes blinda a nossa mente e impede com que ela receba da verdade, que é a tua palavra, que é tão rica e poderosa. Nós oramos diante do mundo espiritual que toda resistência caia por terra em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo que o inimigo tenta usar para impedir com que essa palavra frutifique. Nós resistimos agora em nome de Jesus e declaramos que ela irá frutificar para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém bem forte. Aleluia. Amados, por favor, guerreie contra qualquer distração para que você entenda. Sabe, muitas vezes, e eu fiz um post quando estava me preparando essa mensagem, tem pessoas que acreditam que mudar de religião basta. E ela não acredita isso conscientemente, é inconsciente. Muitos acham que mudou de religião já está salvo. E tem gente que acha que conversão é só mudar de religião. Quer passar para crente, irmão. Não. Confesso que nos últimos dias eu tenho refletido e tenho assustado com esse crescimento evangélico, cristão, no nosso país, mas que não tem tido profundidade, e que não há temor, e muita gente frequentando prédio, estrutura, organizações religiosas, e achando que isso já definiu sua vida. Não, querido, mudar de religião não salva ninguém. Não é sobre mudança de religião. Eu era crente, eu era católico, eu era espírita, eu era budista, eu era um xiita, eu sei lá, mais dito aí que se aumenta. Me escute com muito amor e carinho, eu já falei isso aqui.
Converter, até o diabo converte. Vou repetir, irmão. Converter, até o diabo converte. Porque o sentido original da palavra de converter é mudar de direção. Até o diabo muda de rumo. Ele pegou Jesus e falou: transforma essas pedras em pães, deu certo? Então vamos converter, vamos para outro lugar. Levou ele no mais alto monte. Então, não é, preste atenção, não estou dizendo que não tem que haver conversão. Estou dizendo que converter, até o diabo converte, porque não é isso que define. Frequentar estruturas religiosas também não salva ninguém. Porque não é mudança de ambiente que salva. Sentir arrepio em um culto, numa missa, num centro, ou não sei lá no que você quiser pensar, não converte, ou não salva ninguém. Não é só isso. Irmãos, eu chorei no filme Titanic no cinema. Confesso meu pecado aqui. Alguém aqui? Não vou você não, deixa só eu com esse pecado exposto. E não assisto alguns filmes. Paixão de Cristo, irmãos. Sangue do Cordeiro. Eu estraguei um lenço. E um menino do meu lado só me olhando para mim e não chorava. Que menino sem emoção. E eu segurando, mas no final ali, irmão, na hora que ele vai levantando ali, que a pedra vai sendo removida, irmão, aquilo ali, para quem está concentrado no filme, viu tudo, nossa, irmãos, eu chorei demais. Isso é muito bom, você ter sensações, isso é muito bom. Prova que você está vivo, prova que você tem emoção, mas isso não define. Sabe, amados, os objetivos da vida podem continuar sendo os mesmos para quem só muda de religião, porque a gente só muda o meio para conseguir. Talvez nós dizemos que convertemos, mas na verdade os nossos desejos são os mesmos de antes. A questão agora é que apresentaram Jesus que dá tudo. Você leva só um olhinho, faz uma campanha, dá uma contribuição e ele resolve. Então, para ter o problema resolvido, eu mudo de religião. Porque eu estava ralando ali, crendo, fazendo umas orações, porque me ensinaram. Mas aí chegou uma pessoa e falou: Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada, aleluia. Agora você quer Jesus, na verdade você não quer Jesus, você quer a resolução dos seus problemas por meio dele. Alguém está me entendendo, irmãos? Hello, amém? Então nós mudamos o meio, mas o objetivo ainda é o mesmo. Satisfação dos meus próprios desejos. Em nome de ter os meus desejos saciados, eu estou disposto a partir para qualquer decisão. E quando me apresenta Deus numa igreja que não fala que eu sou obrigado a usar saia, que se eu passar batom vermelho não é da pomba gira, essa igreja é preta, que lugar bom! Talvez não seja tão bom quanto talvez alguém imagine. Sabe, amados? Então, eu confesso que muitas promessas que são feitas em cima de púlpitos, de plataforma, por algumas pessoas, são realmente tentadoras para ter o seu benefício. Ou seja, os meus desejos são prioridades, e apenas os meios para que eles se realizem foram mudados. Ei, isso não é novo nascimento. Ainda é viver com bases nos desejos da carne. E eu li aqui 1 João 2,17, o mundo passa bem como as suas concupiscências. E a palavra parece difícil quando a gente vai ler a Bíblia, já que era tão difícil de interpretar, mas concupiscência são desejos da alma. Desejos profundos da carne. Se você procurar ali no grego, a tradução original, sabe, amados, isso não é novo nascimento. Se a busca ainda é pelos desejos das concupiscências, isso não é novo nascimento. Eu posso até fazer uma afirmação com base no livro de Filipenses. Isso aí, na verdade, é só fazer do ventre o seu Deus.
os meus desejos são as coisas mais importantes da minha vida. Eu não estou dizendo que Deus não quer fazer coisas extraordinárias na sua vida ou através da sua vida. E eu posso até fazer uma afirmação para você. Os desejos de Deus para a sua vida são muito melhores do que os desejos que você tem para ela. Se você sonha com coisas boas, Deus sonha com coisas ainda melhores para você. Se você tem busca de desejo, você acha que vai ser bom demais, eu quero dizer para você que Deus, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. O que diz lá o profeta Jeremias no capítulo 29, então, Deus sabe muito mais do que você, sobre o que é bom para você. Preste atenção. Mas nem sempre virá da maneira como você quer que venha. Talvez não vai vir na embalagem que você deseja. E eu já falei isso aqui em outras alturas. Citei o meu casamento, inclusive, que a Andréia, a minha embalagem não era a embalagem que ela queria. Ela não quis a minha embalagem, mas ela foi conquistada pelo conteúdo. Aleluia. Amém, irmã? Aleluia. Glória a Deus. De imediato ela me rejeitou. Não era porque, na verdade, ela me rejeitou porque ela não queria relacionar. Não quero, sai fora. E Deus é fiel, irmão. Então, nem sempre vai vir da mesma forma, mas preste atenção, querido. Preste atenção, querido. Eu vou citar um texto aqui, e é importante, vou citar do Velho Testamento, quando o profeta Elias, ele sobe no alto monte depois de muito tempo de seca sobre o povo hebreu, e ele manda o servo e fala para ele assim, ó, vai lá e vê se tem alguma nuvem. E o menino vai lá várias vezes, mas aí, quando ele volta na terceira vez, se eu não me engano aqui, ele fala assim, Senhor, nenhuma nuvem, só uma pequenininha do tamanho da palma da mão de um homem. Ele fala, então desce, avisa a nação que vai vir chuvarada. Irmão, se tivesse tudo preto, relâmpagos, trovões, aí vai vir chuvarada. Agora, uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Olha o tamanho da minha palma, irmão. Não sei como é que eu consegui ver essa nuvem. Entendeu? Porque é tão pequena, mas não é embalagem. Não é isso, querido. Não é isso que define. Como que esse aí pode ser o rei dos judeus? Esse menino nasceu num curral. Para. E ele é o rei dos judeus. Jesus disse que na sua cidade onde ele nasceu e foi criado, ele não pôde fazer ali muitos milagres. Sabe por quê? Porque o povo da cidade viu aquele menino crescendo, correndo para lá e para cá, peladinho na rua. Te escandaliza dizer isso? Era uma criancinha com canama. Ajudei a mãe a trocar a fralda desse menino. Aqui, ó, morou aqui muito tempo. Nem sempre é a embalagem, irmão. Porque não é a embalagem que define a fé, irmão. Não é a embalagem, é fé, irmãos. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio. O que determina é a sua fé, irmão. E a Bíblia diz que tudo é possível ao... Então, para ser tudo possível, primeiro tem que ter fé. E eu digo para você, nós interpretamos mal salvação e recompensa, interpretamos mal reino e disciplina, interpretamos mal salvação e pecado, interpretamos mal ser salvo pela fé e achamos que é por mérito. E eu vou tentar abordar esse assunto bem rápido aqui com você. João capítulo 1, versículo 12, você sabe que quase todos os domingos eu falo sobre esse versículo. Diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então, para se tornar um filho de Deus, é preciso crer. E quando alguém crer, ele recebe um poder. Isso aqui no original é dunamis, ou dínamos também. É algo tão forte, irmãos, é tão impactante quando alguém crê, que ele imediatamente se transforma em filho. Ok, irmão, não saí do versículo. Então, o que determina alguém ser filho, segundo o que o apóstolo João escreveu no Evangelho,
no seu capítulo 1 aqui, é crer. O que torna alguém filho de Deus não é ser frequente igreja, irmão. Não é se ele lê a Bíblia, não é se ele dá dízimo, não é se ele é crente, não é se é católico. É crer que Jesus é o Filho de Deus e recebe ele. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ser... Eu não quero aqui... Na linguagem teológica, irmãos, a exegese, a hermenêutica, eu não quero fugir em momento nenhum. Eu quero ser bem objetivo dentro dos versículos, porque são vários, que fazem essas afirmações. E recentemente, e uma das questões que eu trouxe para falar sobre isso, é porque eu, compartilhando com uma pessoa, ela não consegue crer hoje que uma vez salvo para sempre, irmãos. Ela crê que é possível perder a salvação. E eu posso até crer, irmãos, se me mostrar na Bíblia. Então, eu creio que uma vez salvo para sempre. Que não tem como perder salvação. Mas o entendimento de alguém que não consegue crer nisso é que quando você fala isso, você está recebendo uma carta para fazer qualquer tipo de pecado. Pode pecar que você não vai ser salvo. Alto lá, irmãos. As escrituras não falam sobre isso e nem eu faço uma afirmação dessa. Porque quem vive na prática do pecado e diz que é salvo, muito provavelmente ele vai para o inferno, achando que é salvo. Então, João escreveu que todos, e ele aqui não define o tipo de pessoa, ele define todos. Todos quando recebem a Cristo, quando entende isso, por isso que, irmãos, o apelo para a salvação não é só, irmão, se quer aceitar Jesus, vem na frente. Mas vem na frente para passar para crente? Irmãos, eu até falo, como falei domingo passado, falo hoje, se alguém tem dúvida a respeito da sua salvação e quer conversar no final para a gente fazer uma oração juntos, para você ser salvo, vamos fazer, irmãos. Eu te chamo aqui na conversa, eu te explico. Porque você vai entender o que você está fazendo, porque senão você acha só que você passou para crente. E crente até o diabo é, irmão. Amém? Amém, né? Ou amém. Então não é só isso. Segundo o que João está escrevendo, para se tornar filho, recebe a Cristo por meio da fé. Tem que crer no seu nome. E João 3,16, ainda falando de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, não existe mérito, existe fé. Não tem aqui se você tem que fazer alguma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, irmãos, Deus deu, porque Deus amou quem, irmão? O cara que faz tudo certo, os pastores, os bispos, arcebispos, semideus, semi-anjo, tá cheio de apóstolo, sei lá mais o que tem de título. Não! Ele amou quem, irmãos? Ao mundo. Ele não amou um grupo específico para dar Jesus. Olha o amor que está condicionado. Eu estou amando para dar o meu único filho. O unigênito é único. Então, Deus amou o mundo, irmãos. O mundo inteiro é amado por Deus por meio de Jesus, que é a prova clara do amor de Deus. Amém? Bem objetivo. É o texto que está fazendo essa afirmação. E Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que Ele deu. A parte de Deus está totalmente resolvida, irmãos. Porque Ele deu o seu único filho. Mas, para que todo aquele que nele crê, Ele deu Jesus para todo mundo, mas não são todos que creem. Porque crer, Deus não pode crer por você, amado. Quem crê é você. Que todo que nele crê não pereça. Então é o seguinte, Deus deu Jesus, seu amor, de tal maneira para todo mundo. Mas mesmo todo mundo recebendo o amor de Jesus, é possível alguém perecer. Entenda, irmãos, eu estou tentando ser mais objetivo aqui para trazer entendimento claro para nós. Então, mesmo o mundo inteiro tendo recebido de graça o amor de Deus por intermédio de Jesus, para salvar eternamente, alguns vão perecer.
Você precisa entender que não existe mérito, que aqui é graça absoluta. Outro texto, vale a pena nós lermos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a... Então, a graça de Deus é revelada por meio de Jesus. E quem exerce fé nele é salvo. E ele está dizendo ainda, Paulo está falando, isso não vem de vocês. Não tem mérito. Não tem habilidades que é capaz de convencer Deus. Só o sacrifício de Jesus foi capaz de convencer. E o sacrifício foi aceito por Deus. Então o que convence Deus não é o que você faz. Quem convenceu Deus foi Jesus por meio do que ele fez. Então quem crê em Jesus é salvo por causa daquilo que Jesus fez. Isso não vem de vós. Não é mérito humano. É dom de Deus. A palavra dom, presente. É um presente de Deus para nós. Então não tem mérito. Não é o quanto bom você é ou deixa de ser. Vou deixar isso mais para frente. E você pode dizer assim, pastor, mas como é que eu sei que eu sou salvo? Como que eu sei que eu sou salvo? Bom, primeira coisa, você precisa crer. Amém? Quantos creem? Aleluia. Mas Romanos 8,16 diz assim, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou repetir. Está aqui. Irmãos, eu amo a Bíblia. Ela é linda. E é bom você estar num culto como esse. Que a gente é bem Bíblia mesmo. Hoje é mais que tudo. Olha a palavra Espírito primeiro e olha a palavra Espírito segundo. Qual que é a diferença das duas? Alguém percebeu? Espírito, isso é maiúsculo e é minúsculo. Quando a Bíblia aparecer, a palavra Espírito é maiúscula, ela está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aqui, que olha só, o próprio Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica aonde? Com o nosso Espírito. Então, o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você não precisa de autoafirmação, querido. Você não precisa dos outros ficar falando se você é. Mas os outros vão falar que você não é, provavelmente. Certamente vai, irmão, porque você ainda não é essa Coca-Cola toda. Então, o próprio Espírito é que vai falar para você que você é filho de Deus. Não precisa de autoafirmação. Você precisa perceber. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo testificar no seu espírito. Sabe, queridos? Agora eu vou te falar uma coisa. Com muito amor e carinho. Se você não tem essa percepção, ou se você ainda tem dúvida, eu quero te convidar a viver uma experiência de novo nascimento. Porque provavelmente nem salvo você é. Porque se o Espírito testifica que somos, como é que você não sabe? Está entendendo que a coisa é bem complexa? E ao mesmo tempo tão básica, mas também fundamental? Porque o Espírito Santo vai falar com você, querido. Por isso que fé, irmãos, é algo muito pessoal. É algo, fé, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a convicção, irmãos. Nós falamos isso também sempre aqui. Fé é convicção. Convicção é o que, irmão? É certeza absoluta. Então nós somos salvos por meio da, nós somos salvos pela graça mediante a, e o que é fé? Convicção. Não tem dúvida. Então quando nós cremos em Jesus, nós não temos dúvida. E se não temos dúvida, o Espírito testifica no nosso espírito. Irmãos, eu sou filho de Deus. Mas eu não acredito. Pois é. Você acha que eu vou deixar de viver o que a Bíblia diz por causa do que você diz, irmão?
Pastor é ladrão. Pastor rouba da igreja. Pastor já fugiu com tesoureira. Eu já escutei tanta coisa aqui de Itaberaí, irmão. Você não está entendendo. Ok, irmãos, lamentável. E eu mesmo chamava pastor de ladrão. Se isso te conforta, eu era um dos que chamava pastor tudo de ladrão, irmão. Fica pedindo dinheiro, rapando o dinheiro das ovelhas, vergonha, tudo safado. Tá gravando? Pois é, eu falava isso. Eu tenho convicção, irmãos. O meu casamento não é André que sustenta. Não é o quanto ela fica ligando para mim, quando você está, o que você está fazendo, onde você... Ela não faz nem isso. Não é isso, irmãos. É o Senhor, irmãos. Eu não passei para crente, irmão. Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus, porque eu creio na palavra. Não sou melhor do que ninguém, irmãos. Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Pastor, prova para mim que você é filho, irmão. Fé é convicção de fatos que não se podem ver. Não, você não está vendo, você está vendo alguém que ainda tem falhas, que ainda tem limitações, mas que eu não concordo com elas, eu não quero elas, porque não são elas que me definem. O que me define é a palavra, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que os outros falam, é o que a palavra de Deus diz sobre mim. Por mais que eu não estou vendo se revelando em mim, mas eu creio que eu sou o que ela diz que eu sou. E de glória em glória, a palavra vai se aperfeiçoando e eu vou revelando Cristo. Por isso nós somos cristãos. Não é por quanto você é bom, amado. Se dependesse da sua bondade, você ia direto para o inferno. E eu também. Não, mas de vez em quando eu ajudo fulano, irmão. Isso é humanismo. O humanismo prega isso. Aliás, para te confortar, o satanismo prega isso. Não sei o quanto você conhece da doutrina de satanismo, satânica. Porque tem gente que acha que satanismo, no altar, eles pegam um bebê, corta ele e bebe o sangue. Não, satanismo é culto. Prega que você tem que ser bom, irmão. Estuda, antes de ter alguma ideia. Aliás, irmãos, tem muito satanista melhor que muito crente. Porque às vezes satanista não tem a língua do tamanho que alguns crentes têm, irmão. Porque não é bondade, não é mérito, não é capacidade, irmão. É fé. O irmão tem fé para andar, às vezes só de saia, mas não tem fé para crer que Deus é capaz de encurtar a língua dele. Isso não tem fundamento, irmão. Isso é religiosidade pura. Novo nascimento, irmão. Vou te dar um exemplo que eu já falei sobre isso aqui. Cadê, amor? A Johanna? Ah, tá na salinha já, aleluia. Filho de pastor tem que ir mais cedo, né? Misericórdia. Mas tá aqui a Heloísa. Eu não sei se ela já fez isso. Mas esses tempos, lá em casa, a Johanna fez a obra na fralda. E a mãe, quando viu, ela já estava deitando e rolando. Igualzinho um porco. Igualzinho, até quando pegou, ficou... Entendeu? Porco. Pegou, ela já ficou brava. Parecendo porco. Vai pegar porco pra você ver. Toma cuidado pra você não levar umas mordidas. Graças a Deus, o Johanna não tem dente. Mas igualzinho. Mas eu te pergunto, por causa daquele comportamento, ela se torna uma porca? Não. Por que não? Porque ela ainda não amadureceu. Porque provavelmente você está rindo da Johanna, mas eu vou conversar com sua mãe depois. Porque eu acho que você já também fez isso. Se você não passou um creme no cabelo. Entendeu? Então preste atenção para você não distorcer a mensagem. Porque é o seguinte, irmão. Você pode ainda ter uns comportamentos que não é de acordo com a sua natureza, porque você ainda não foi aperfeiçoado. Então, porque você se comportou dessa maneira, não significa que você não é filho. Porque às vezes você não passou pelo processo do aperfeiçoamento da maturidade. Você acha que eu vou amar mais a Johanna quando ela acertar ou quando ela errar? Você ama o seu filho quando ele faz as coisas certas ou quando ele faz as erradas? Eu amo meu filho sempre, irmão.
Por quê, pastor? Porque não é erro e acerto que define a identidade dele. Agora, quando ele erra, é minha responsabilidade ensiná-lo, treiná-lo, levá-lo ao aperfeiçoamento para que ele cresça como uma criança saudável, uma criança obediente. Amém, irmãos? Quantos entendem quando eu falo assim? Amém? Então nós precisamos entender isso. Então o próprio Espírito testifica no nosso espírito. Pastor, mas se nós temos um entendimento de que nós somos salvos, e uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer então que se eu pecar, eu não perco a minha salvação? Não, irmão. Preste atenção. E grava muito bem as palavras que eu vou dizer, porque as pequenas palavras são fundamentais. Às vezes um artigo define, por isso tem artigo definido. Artigo define, preste atenção. Se você pecar, você não vai perder salvação. Amém? Amém? Por quê, pastor? Porque só para nós aqui hoje, irmão, preste atenção comigo aqui. Então, se alguém pecar e perder salvação, diante de Deus, irmão, quem vai ser salvo? Tem alguém aqui no nosso meio que não pecou essa semana de jeito nenhum? Só essa semana. Às vezes Deus fala assim, ó, quem não pecar uma semana. Olha o tanto que é importante falar sobre esse assunto, irmãos. Preste atenção agora. Agora, irmãos, aquele que vive na prática do pecado, esse vai ser salvo. Porque pecar é uma coisa, irmão. Viver na prática é outra. Você pode dizer para mim que você é uma mangueira. Você pode falar o que você quiser que você é. Mas os frutos revelam o que, irmãos? Natureza. O diabo é crente. O irmão de Jesus que escreveu, está lá em Tiago. Ele é crente, ele crê. E diz que treme. Mas quando você vai colher um fruto do diabo, é fruto bom, irmão? É podre. É um fruto podre. Parece que é bom, irmãos. Porque assim, irmãos, você acha que se o fruto fosse ruim, você acha que alguém colheria? Você sabe que fruto é ruim, irmão. Você sabe aquele pé de manga que você vai, manga abacaxi, rosa com amarelo e laranja? Aleluia. Joga na boca, irmão. Você joga uma pedra e ela cai, você vai... aí você arranca a casca assim, irmão. Os bichão tá assim, preto do seu lado. Que decepção. Não é verdade? Só tem aparência. O diabo, irmãos, o fruto dele não é ruim não, irmão. Ele tem aparência, mas por dentro é podre. Porque se fosse ruim, irmãos, imagina você chega no pé de manga, você só tem manga podre, você vai querer derrubar? Não vai. E ele faz o quê? Qual que é a maior estratégia do diabo, irmãos? Enganar. Amém? O que é um engano? Parece, mas não é. Tá? Então, eu gosto sempre de falar isso, irmãos, porque a igreja satanista, como eu falei, o povo acha que é um negócio. O diabo, o povo acha que é de chifre, rabo e tridente. O diabo, todo mundo achando que ele faz o mal. Eu falo diante de Deus, tem base bíblica para falar. Ele faz muito mais coisa boa do que ruim. Porque você faz coisa ruim, quem que quer seguir o diabo, irmão? Então entenda isso. Então eu sou salvo, posso viver pecando? Vamos ver o que a Bíblia diz. Acompanhe comigo, que o texto é longo. Mas acompanhe com ouvidos espirituais, irmãos. Olha o que o Paulo está dizendo a respeito disso. Se fui salvo, eu posso viver pecando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, se o negócio é ser salvo, né? Aí salvo pela graça, então quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Aleluia! Paulo está falando, E ele está fazendo pergunta. De modo nenhum. E ele tem uma explicação tão maravilhosa, irmãos. Olha o que ele diz. Como viveremos ainda no pecado? Lembra que a pergunta que ele fez é: que diremos, pois? Permanecemos. Não é se vamos pecar. A palavra, por isso que eu falo para você, pequenas palavras, tem mas muito fundamento para poder gerar um entendimento claro. Que diremos, pois?
Pode voltar um pouquinho. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais... Permaneceremos. Entenda isso. Por quê, irmãos? Permanecer, né? O próprio nome diz, é você ficar nessa condição. Mas quando você peca, você não precisa ficar nessa condição. Por quê? Porque você não é mais um pecador, você é filho de Deus. Então, se você pecar, não permaneça, porque o sangue de Jesus é provisão para os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Então, não abra mão deste sangue, que é capaz de... Por que nós ceiamos, irmãos? Me ajuda aí. Nós ceiamos porque Jesus diz, fazer isso em minha memória. É para nós lembrarmos do que, irmãos? Que é Ele sempre. Sempre, eu não preciso permanecer. Se alguém permanece, irmãos, principalmente depois de ouvir o que nós estamos ouvindo, é indesculpável. E Paulo está falando, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos. Quem aqui já morreu, diga amém. Então, defuntos, acompanhe comigo aqui. A Bíblia está dizendo, nós já morremos. Você entende que o batismo nas águas não pode ser apenas um ritual religioso? Ele é pedagógico, irmãos. Batismo nas águas é pedagógico. Pastor, o que é pedagógico? Entendimento. O batismo nas águas é um entendimento, irmão. Você morreu como pecador e ressuscitou como filho de Deus. E agora nós andamos convictos, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Como permanecer no pecado se nós morremos para Ele? É o que Paulo está dizendo, irmãos. Não tem condições. Ele está falando aqui, e ele fala do batismo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que morremos para Ele? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados com Ele na sua morte? Morreu. Obrigado, meu amado. Morreu. Morreu, irmão. Amém? Irmãos, diante de Deus, eu vou te contar uma experiência pessoal que eu vivi há muitos anos antes de mudar para Itaberaí. E recentemente eu vivi ela. Eu acho que o Rafael mais a Kate também. Porque eu vi um post dos irmãos de lembrança do dia dos namorados, irmãos, que não tem como. Eu já vi na Bíblia que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de morto, irmão. Se você ver a foto desses irmãos antes de casar, você não está entendendo. Lázaro ficou para trás. Eu amo a vida dos irmãos. Para ser sincero, até esse ponto. Mas eu falo a minha experiência pessoal, porque foi essa experiência que eu vivi. Eu olhei fotos nossas, assim, antigas, né, e falo, não é o mesmo homem. Não tem lógica. Eu lembro, o Elton, acho que lembro que nós pegamos uma câmera do Social emprestado. Você lembra? E aí, irmãos, eu peguei uma câmera emprestada, assim que eu estava, assim, minha irmã já tinha convertido e me chamava para a célula, eu ia de vez em quando. E eu lembro que eu peguei essa câmera e eu saí, fui pro shopping, eu morava em frente ao shopping lá em Goiânia, na Rio Verde, frente ao Buriti Shopping. E aí eu saí assim, e guardei essa fita, irmãos. E depois de casado, muito tempo casado, eu achei assim, falei, eu vou pegar essa fita e passar para um DVD ou para um pendrive. E fiz isso, ó, arrependimento, irmão. Sentei com quem para assistir? Amor, senta aqui, vamos ver. Lá há muitos anos que eu gravei isso. Irmãos, eu tô lá no shopping. Nossa, olha que gatinha. Olha essa aqui, olha essa aqui. E o zoom ia nela assim, ó. Nossa, essa aqui, olha essa sainha aqui. Lembra, amor? Sangue do cordeiro, irmãos. Eu quase morri. De duas formas. De vergonha de que ela ia me pegar. E a sensação que eu tive, irmãos, e que eu estava diante de uma situação pública, num shopping, tanto é que o segurança mandou eu esconder a câmera na época, quando ele viu que eu estava filmando. A sensação foi que, cara, esse não sou eu, misericórdia, né? Linguagem que eu nem usava. Eu estou falando para você, eu tive uma experiência pessoal e quando eu presenciei isso, parece que era outra pessoa.
E na verdade era, irmãos. Era um pecador porque agora nasceu um filho de Deus. Aí, nossa, o pastor lá se acha, ele é perfeito. Não, irmão, quer saber se é perfeito? Conversa com a baixinha ali, tadinha. E ora por ela, por causa do marido dela, não é fácil não. Amém, irmão? Glória a Deus. Não é isso, irmãos. Eu não me deixo definir, não tem essa falsa humildade, irmão. Ah, sim, a gente, tenta, Que tenta, irmão. Sem Jesus não dá, irmão. Tudo que não é de Jesus é podre, por mais bonito que pareça. É a manga abacaxi, você vai lembrar dessa manguinha, irmão, em nome de Jesus. Não é isso, irmãos. É Bíblia. Viver pela fé não é viver pelo que sente. Não é pelo que você pensa. Viver pela fé é crer no que as Escrituras diz que você é. E ponto. Tem algum filho de Deus aqui, irmão? Então viva como um filho de Deus, porque é isso que a Bíblia diz que você é. Nós caminhamos com base no que as Escrituras dizem ao nosso respeito, e não com base no que as pessoas acham. E se eu creio que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu quero viver os meus dias aqui nessa terra como filho de Deus. Por mais que eu não revele tudo de um filho de Deus, irmãos, mas eu estou aqui para viver o que a Bíblia diz que eu sou. Porque essa falsa ideia de falar assim, lá na igreja não pode isso, viu, irmão? Lá não, irmão, isso aqui, culto de doutrina, prepara a lista. Irmãs não corta o cabelo, não rapa a perna, e uma saia bem grande, e Deus me livre de esmalte vermelho que ela como gira. Amém, irmãs? Senão o diabo vai te pegar. Sim, eu exagerei, né, irmão? Eu acho. Mas quando eu coloco as regras, irmãos, automaticamente sua mente fica doida para quebrar elas. Aí você fica assim, não, mas eu não posso usar esmalte. Irmãos, por favor, me entenda, tá bom? Eu estou pegando um exemplo aqui, mas você pode pegar ele em várias coisas. Numa igreja, por mais que possa ter uma estrutura aparentemente moderna, mas ela é cheia de doutrina legalista. Numa igreja legalista, ela prega isso, proibições e tal, e dogmas e doutrinas. Então, vamos pensar aqui. Não, eu não posso usar esmalte vermelho. Esmalte vermelho é do diabo. Aí vem uma irmã visitar o culto. E aqui as irmãs sabem que esmalte vermelho é da pombagira. Essa irmã vem visitar o culto e vem com um esmalte vermelho. Irmãos, você sabe aquele negócio, quando alguém está passando na rua, que é famoso, que está cheio de gente, que você vê, os pescocinhos tudo virando, a hora que uma irmã dessa entrar com esmalte vermelho aqui, o que você acha que as irmãs vão fazer, irmão? Aí entra uma saia curtinha, irmão. Curtinha, vem lá do prostíbulo. Vou te escandalizar. Ah, não, eu vou escandalizar muito, irmão. Vem aqui um travesti, LGBTQIA+. Que tem aqui esse trenzão assim, andando. E aí? Como é que é, irmão? Amarrado. Não, o crente não faz isso, né? Sai, capitão. Ai. Não quer nem que senta perto. Cruz credo. Você viu lá? Você viu fulano? Você viu ciclano? O departamento de língua, irmão, funciona rapidinho, irmão. Quem diz que nós somos melhor do que um LGBTQ, sei lá o que mais lá, W, X, Y, o alfabeto inteiro. Esse montão de trem, né, irmão? Nós não somos melhor não, irmão. João 3,16. Deus amou quem, irmãos? João 3,16. Deus amou quem, irmãos? Tem alguém melhor aqui, irmãos? Não tem, irmãos. A graça que está sobre a minha vida é a mesma que está liberada para todo aquele que nele crê. Deve ter visto essa semana, divulgou um menino que era... eu não sei, irmãos, porque eles arrumam um montante de categoria, igual Assembleia, Deus é Amor, Hebron, Videira. Também os LGBT, agora tem LGBTQIA+, os conservadores, não sei o que. Eu não sei, irmão, só sei que era um homem que se vestia de mulher e falava que era um travesti, sei lá mais o quê, pôs os negócios e se rendeu a Jesus, irmão. O vídeo dele espalhou na internet, cortando o cabelo essa semana. Ele é influencer na internet, ele é famoso. Ela, agora é ele, né, de novo. Falou que o nome dele, chorando, é a mãe, irmão. Eu conheci um, irmão, que ganhava a vida na Itália, travesti. Ganhava a vida na Itália se prostituindo. Hoje é casado, fez tudo, prega o evangelho,
é um homem de Deus e tem família. Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, eu nunca vi um ex-travesti, um ex-homossexual. Eu, com 20 anos de idade, tá aqui a Andréia, o Elton, minha mãe, discipulei uma mulher casada 8 anos com outra mulher. Nunca apontei o dedo para ela que você tem que parar com isso. Não. O evangelho da graça, do amor de Deus encontrou o coração daquela mulher. Nunca nós desprezamos, nunca nós rejeitamos. Pelo contrário, trouxe para dentro de casa. Fazia célula na casa dela, lá de vez em quando, Novo Mundo, né? Lembra? No dia do batismo dela, ela me liga chorando, você é meu pai. Imagina eu com 20, ela com 42. Meu Deus, dá bem assim então pro seu pai aqui, ué. Eu quero agradecer, em lágrimas, por tudo que você investiu na minha vida. Estava casada num outro casamento, agora hétero. Nunca falei para ela que você vai para o inferno porque você é isso, porque você é aquilo. Não, irmãos. Não é assim que se prega o evangelho, irmãos. Nós precisamos entender mais de escritura, mais do que a Bíblia diz, do que doutrinas, do que conceitos humanos, religiosos, que estão sendo ensinados em cima de plataforma. Quem detém conhecimento, detém controle. É por isso que muitos cristãos são manipulados, são, influenciados a carregar o olhozinho para casa e pôr debaixo do travesseiro e achar que vai ficar rico. Já estou encerrando, irmãos. Digo para você, em Mateus capítulo 18, versículo 23, deixa claro que é possível ser salvo e mesmo assim ser disciplinado. Eu vou ler com você, que o texto é objetivo. Por isso, verso 23, o reino dos céus... Para aí, irmãos, preciso falar isso aqui. Quando você tiver, olha a chave, irmãos, essa chave. E o Espírito Santo, na hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa, será que eu esqueci de falar isso? E ele me lembrou. Põe lá para mim, Edgar. Mateus 18, 23. Todas as vezes que você lê, presta atenção que isso é uma chave, que vai mudar algo dentro de você. Toda vez que você lê as Escrituras. Por isso, o que é a frase em seguida, irmãos? O reino do céu. Isso é salvação, irmãos? Por que eu estou te falando isso? Porque está cheio de gente pegando versículos que falam a respeito do reino e usando os versículos como se fosse para salvação. E não é, irmãos. O reino dos céus. É isso que Jesus está falando. Ele está falando aqui, por isso, reino dos céus. Então o assunto é sobre reino. Aí ele vai falar, agora ele vai usar um exemplo. É como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então vocês vão ser escravos e eu vou ficar com dinheiro para você pagar a dívida. Aí o servo fez o quê? O servo se prostrou diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, olhou para ele implorando, aí ele teve compaixão e olha o que diz, cancelou a dívida, irmãos. Pode ir embora, está cancelado a sua dívida, você não precisa pagar não. Aleluia, deixou ele ir. Verso 28, preste atenção. Mas ele era um servo. Quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, ou seja, aquele servo tinha empregados, e ele encontrou os empregados, olha o que acontece, que lhe devia 100 denários, uma dívida pequena, para nós não enrolarmos aqui para encerrar. Agarrou, aí ele fala assim, mas quando aquele servo devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que você me deve. Então o conservo caiu de joelhos, olha só os empregados, e fez a mesma coisa. E implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. O servo não quis perdoar a dívida dos conservos. Mas ele não quis. Vai entendendo aí o contexto, irmãos. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Você vai ser preso se não pagou minha dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram o que
havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, aquele que tinha perdoado a dívida grande, chamou o servo e disse: servo mau, você é mau. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado. Olha, ele irou, hein? Seu senhor entregou-o a quem, irmãos? Aí. Entregou a quem, irmãos? Nó. Fica comigo aí que eu já estou encerrando. Mas vou encerrar bem. Não vou encerrar com torturador, não. Até que pagasse tudo o que devia. Entregou para o torturador falando: fica com ele. Agora vai ter que pagar tudo. Assim, preste atenção no verso 35. Lembra que Jesus está contando uma história. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. O contexto é perdão. Os discípulos estão perguntando para Jesus se é necessário perdoar quantas vezes, se é 70 vezes 7, e assim por diante. E Jesus conta essa história. Mas eu não vou falar do assunto, do cerne aqui, que é perdão, estou já te falando. Eu quero te mostrar uma outra coisa. O assunto é reino e que tem torturador. Então, se o assunto é reino, não é sobre ser salvo. É sobre reinar com Jesus. E fica comigo que eu vou encerrar falando sobre o reino mesmo. Então, se o assunto é reino, não é salvação, é possível que alguém seja salvo, mas não herde o reino. Porque salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada, nós já falamos. Reino não é. Presta atenção. Não é sem esforço. Graça não tem esforço. Reino tem esforço. Agora, como que é isso, pastor? Quer dizer para você o seguinte: é óbvio que a graça é o combustível da vida cristã. Então, se você recebe um combustível, mas não sai do lugar, você não cumpre o propósito. Então, a graça é a provisão de Deus para nós cumprirmos o propósito dele. E o propósito de Deus, para mim e para você, é fazer com que essa graça nos leve a fazer a vontade de Deus. Você tem ao seu dispor, ao seu favor, o combustível para fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que é possível alguém receber o combustível e não fazer nada. Esses vão ser entregues a torturadores. Quem são, pastor? Como que é isso? Obviamente, nós falamos um pouco aqui no nosso Next Level, no curso que a gente fez na sexta, mas, obviamente, eles serão lançados, como diz a parábola dos talentos em Mateus, não vou ler também, tá? Mas se está anotando, quiser anotar, lá em Mateus 24, fala sobre as parábolas dos talentos, e o que enterrou o talento, ele é lançado nas trevas exteriores. As trevas exteriores também é reino. Parábola dos talentos é reino. Por quê, pastor? Porque o talento é entregue somente a servo. Ímpio ou quem não crê não pode ser chamado de servo. Então ele é lançado nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia também fala sobre quem não vai herdar o reino. Ele é salvo, mas não herda o reino. Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola das 10 virgens, 5 nécias, ou 5 prudentes e 5 imprudentes. Se são virgens, não pode ser que não crê, porque a Bíblia não chama alguém virgem que seja ímpio ou que não crê. Então são 10 virgens. Virgens fala ser sobre os cristãos, os que creem, porque todos os que creem são como virgens, são puros por causa do sangue. Mas ali tem 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes entram para as bodas, que é o casamento, que fala do reino, e as outras 5 ficam do lado de fora, e elas não herdarão o reino. Pastor, quem não vai herdar o reino? Ele é salvo, grava isso, mas não herda o reino. O reino, amados, eu vou ler outro versículo agora com você, que eu estou encerrando, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pode projetar para mim, Edgar, por gentileza. Já estou encerrando. Diz assim a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
Você precisa ter esse versículo aqui, que eu decorei esse versículo quando eu fazia curso de maturidade, nem batizado nas águas eu tinha. Porque ele gerou muito temor no meu coração. Esse versículo deixa que cada um, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, irmãos, é só tribunal. A palavra tribunal, o que te vem à mente? Um juiz, um advogado e um promotor. Tem a acusação, defesa e o juiz que declara a sentença. É um tribunal. Então, o tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre 3 tribunais. De Cristo, das nações e do trono branco. Hoje o assunto não é tribunal. Mas para que você entenda, o tribunal de Cristo é para todos os que creem. Se existe um tribunal para todos os que creem, significa claramente que alguns vão receber umas coisas, outros vão receber outras coisas. Uns vão ser culpados, outros vão ser inocentados num tribunal comum. Amém? Amém? Preste atenção, Paulo está dizendo, importa que todos nós, irmão, acreditando ou não acreditando em tribunal, se você crê em Jesus, não muda a Bíblia, tá? Você vai estar lá. Então, quem crê vai estar diante desse tribunal. E aqui, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu, alguns vão receber o bem e outros vão receber o quê, irmãos? Então, alguns vão receber o bem e o mal. Mas o que determina o que vai receber, irmãos? É o que tiver feito por meio do... Quem é o corpo, irmão? Eu posso usar esse texto. Quem é o corpo, irmãos? Presta atenção comigo aqui agora. Fica comigo aqui agora. Irmãos, quantos creem que são filhos de Deus aqui? Se você não crê, de verdade, vamos conversar no final. Se quiser falar mais sobre o assunto, marca uma visita, eu vou até a sua casa, a gente vai estudar a Bíblia junto. E eu tenho o maior prazer de ensinar sobre isso. Então tá bom, você disse que crê. Aleluia, glória a Deus. Irmão, agora é o seguinte, vamos para outra conversa agora. Porque agora nós já é filho mesmo, aleluia, glória a Deus. Vamos falar do tribunal de Cristo, irmão? Vamos conversar aqui do tribunal um pouquinho? Para encerrar o culto? O que nós vamos receber, irmão? Se fosse hoje o tribunal, arrebatamento. Ou morreu. Princesa. E aí, irmão? Vamos lá. O Elvis Ferreira Adorno. Cadê esse menino? Como é que é, meu filho? Todo mundo põe óculos 3D aí. Vamos ver o que ele fez. E pega a pipoquinha que o Gabriel tá espalhando aí para todo mundo. Isso aqui tá na nossa cabeça, né, irmão? Entenda, irmão. Você tá ouvindo essa mensagem, não é para ser salvo, irmão. É para outro, segundo o bem ou mal. Importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, irmão. O que você está fazendo, irmão? Pela igreja. Por favor, esquece placa, esquece religiosidade, religião. O que você está fazendo? Por meio da comunidade que você participa. Você serve, você ama, você acolhe. Irmãos, a vida de igreja é oportunidade. Nós temos a oportunidade de servir uns aos outros. Eu só estou aqui hoje, irmãos, por quê? Porque tem gente que me serve. Inclusive, abre um parênteses. Irmão, se alguém mandar um WhatsApp para você, falando que é eu, pedindo um Pix, se não for meu nome, não dá não, viu? Se for o meu, às vezes é que eu estou precisando mesmo. Clonaram o WhatsApp do pastor Cláudio. E saiu pedindo lá em Goiânia para mandar o Ricardo recebeu mensagem aqui em Itaberaí, do cara se passando pelo pastor Cláudio, porque clonaram o WhatsApp, tem a foto dele lá. Ô, irmão, tô aqui com... Limitaram meu Pix hoje, tem como mandar um Pix para fulana que eu fiquei de mandar para ela? E, na verdade é trote, né? E o que acontece? Ele teve acesso aos nossos números. Então ele também está se passando por outros pastores, também usaram o Rafael, o pastor Rafael, para pedir dinheiro. E pro Rafael ele mandou assim, ó, se o pastor Cláudio me der R$1.000, eu devolvo o número para ele. Não é que ele é mala. Então assim, né, se me passar por mim, pedir dinheiro para você, leva lá em casa. Porque às vezes você quer me abençoar, eu não vou te impedir disso, mas nem eu não, irmão. Entendo, só para deixar isso bem claro, porque eu esqueci de avisar para os irmãos e foi orientado a isso. Então, presta atenção, nós temos a oportunidade de servir uns aos outros,
Sirva, irmãos. Não porque os outros precisam, porque essa é a sua natureza. Essa é a nossa natureza de filhos de Deus. E a Bíblia nos orienta. Efésios 2, do 8 ao 10. Nós já lemos o versículo 8, mas convém que eu leia os 3 novamente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Você pode ficar em pé, para parecer que está acabando. Projeta para mim, projetor? É o 10 aqui, eu esqueci de pôr. Pode voltar. Nós vamos ler aquilo agora. Não, pode voltar no Efésios. Depois nós lemos o Apocalipse. Pela graça sois salvos. Salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E ele diz ainda no versículo 9, aqui é o 9, ó, não de obras. Não é o que você faz que te salva. Porque se você faz e se salva, você vai bater no peito e se gloriar. Eu ajudo as pessoas, eu sirvo, eu não xingo no trânsito, eu sou um homem honesto, eu não devo para ninguém, eu odeio dívida. Que bom, irmão, continue, faz isso. Mas não acha que você fazer isso vai te salvar, irmão. É o que o Paulo está dizendo. Como eu disse para você, ser uma boa pessoa é humano. É humano ser uma pessoa boa. É o mínimo que os animais, alguém já deve ter visto. Um cachorrinho que estava andando com um amiguinho no meio da rodovia, o amiguinho atropelado, ele vai lá e cata o cachorrinho pela boca e atravessa a rua para pôr ele lá do outro lado e fica sentado perto dele. Os animais são bons uns com os outros. Mas ser uma pessoa boa é totalmente humano, amados. Paulo está dizendo, não é o que você faz. Mas não está falando para você não fazer. Pelo contrário, olha o que diz o versículo 10. Porque agora, irmão, você precisa entender. Nós somos salvos, aleluia, salvo. Para quê? Para quê, irmão? Para que você vem para cá? Para que você fala que você é um cristão? Para frequentar lugar? Escutar uma palavra uma vez no domingo ou lá na célula? Ah! Não, irmão. Não, aqui você não vai ouvir isso, não. Não estou dizendo que você não tem que vir. Você tem que participar de uma célula, um grupo pequeno que é bom para você falar, tirar suas dúvidas, ouvir e tal. Maravilhoso. Mas não é isso que define. Nós somos salvos, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Você nasceu de novo para as obras. Então não existe neutralidade, irmão. Vamos fazer alguma coisa, irmão? Você acha que o desejo de espalhar as boas notícias ou as boas novas do Evangelho para os pecadores e os religiosos, que são muitos nessa cidade, é para quê, irmão? É para o nome do pastor ficar lá na porta, lá? É para fazer um anúncio na rua? A igreja Hebron do pastor Wells. Amarrado, irmão. Não é não, irmãos? É porque existe uma mensagem que as pessoas não conhecem. Elas conhecem mais sobre doutrina, sobre religiosidade, mas não conhecem sobre essência, sobre o que é nascer de Deus, irmão. Tem hora que eu nem queria amar, irmão. Estou abrindo meu coração. Tem hora que eu não queria amar, não, irmão. Eu queria não fazer certas coisas. Mas não tem jeito, irmãos. Eu nasci de Deus. Eu não escolho. Eu vou ficar com raiva. Como é que fica com raiva? Eu vou esganar. Só quando eu assisto o filme, aí dá uma aliviada. Assiste que esse filme que mata os principais, mata a família dele ali no início do filme. Aí no final do filme você tá doidinho pro principal matar os bandidos. Aí você fica, vai, arranca a cabeça dele. A hora que mata você, uhul! Ali eu alivio, é minha terapia. Irmãos, as pessoas precisam ter uma experiência. As pessoas precisam chupar laranja, irmão. As pessoas precisam chupar laranja, irmão. O púlpito está falando tanto que a laranja é boa, mas o povo não experimenta dela. Eu posso falar tanta coisa de Jesus aqui, irmão, que ele é maravilhoso, que ele cura, ele faz milagre, ele revela, irmão. Quantas palavras de conhecimento Deus me deu
2 cultos atrás, Deus me deu palavra de conhecimento. Quando eu estava orando com os irmãos aqui, Deus me deu as palavras de conhecimento. Aleluia! Você viu anunciando no outro dia, mano? Ó, irmão, agora vem quem faz a fila para revelação. Pastor Fujioka aqui revela mesmo, irmão. Já me revela uns trem aqui, você fica esperto. Não, irmão. Ele revela, ele dá os dons. Aleluia, irmãos, é maravilhoso isso. Mas presta atenção, irmão. Eu posso falar tanta coisa, irmão. Mas se você não chupar laranja, você não vai saber que gosto ela tem. Se você ouvir falar de Jesus, mas não experimentar dele, irmão, tudo que eu falo aqui você vai admirar, vai gostar, vai achar joia. Mas não tem sentido nenhum se você não experimentar disso, irmão. Eu não estou aqui para falar as coisas só para você, não. Meu desejo é que você experimente do que a Bíblia diz, irmão. Experimente. A experiência do novo nascimento é aqui dentro, irmão. É aqui dentro. O próprio Espírito testifica no nosso espírito. É algo dentro, é pessoal, é meu. Vamos embora para cima, irmão. Nós estamos numa comunidade que tem a oportunidade de servirmos uns aos outros. Vamos espalhar as boas notícias, irmãos. Que mais pessoas possam conhecer. Que essas cadeiras logo vão chegar mais. Não vai dar também. Vamos multiplicar o culto. Vamos fazer 2 cultos. Para quê? Porque o pastor quer a igreja cheia? Não, irmão. Eu quero gente cheia. Gente cheia da presença dele, do amor dele, da graça dele. E é isso, irmãos. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Eu vou ler um texto para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O apóstolo João está tendo a visão, a revelação, e ele escreve no capítulo 20, quase encerrando o livro de Apocalipse. Depois, se você quiser ler 2 e 3, você vai ver que João fala sempre no final das cartas para as igrejas da Ásia Menor, ele sempre fala ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor dar-lhe-ei. E aqui no capítulo 20, versículo 4, ele fala, vi também tronos. Aleluia, tronos fala de reino. E nestes sentaram aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu vou trazer minha ênfase justamente para o reino, que são 1000 anos. Para aqueles que perseveraram, para aqueles que deram testemunho, para aqueles que já estavam sentados no trono. Existe um reino. Esse reino está se expandindo sobre essa cidade, irmãos. Há 20 anos atrás, eu fui encontrado pelo Senhor. Se alguém me dissesse, naquele dia, que um dia eu estaria aqui, nessa cidade, que estaria falando para você o que eu estou falando aqui hoje, provavelmente eu teria muita dificuldade de crer. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que pela sua graça, pelo seu amor, hoje nós temos uma comunidade que se reúne nesse lugar para falar de Jesus. E nós somos muito mais do que 1, 2, muito mais do que eu, Cleomar e a Renata, que estão aqui, que nós começamos. E hoje existe um povo se reunindo e ouvindo essa mensagem. E ainda é só o começo, irmãos. Nós estamos firmando as nossas raízes, porque eu creio que esse evangelho será pregado e as pessoas terão uma experiência na sua vida e conhecerão a verdade libertará essas pessoas do engano, da mentira, da falsa doutrina. Nós cremos nesse evangelho se espalhando em pessoas tendo experiências nos seus casamentos, com seus filhos. Nós cremos em casamentos restaurados, onde maridos amam, onde maridos cuidam da sua esposa, onde maridos honram, presenteiam, onde mulheres são sábias, edificadores do lar, que dão carinho para o seu marido, que são auxiliadoras, as maiores motivadoras dos seus maridos, pais e mães que ensinam seus filhos, não doutrinas religiosas, mas ensinam um caminho em que elas devem andar e elas não se desviarão dele. O Senhor está levantando porque está restaurando família, está restaurando casa, está restaurando casamento, está trazendo provisão, milagres, recursos, curando e transformando pessoas. Essa é a mensagem desse evangelho do reino que está se espalhando sobre Itaberaí e vai começar pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua família, meu amado. Você precisa crer nisso. Viva as verdades da Escritura, viva as verdades contidas na palavra de Deus, que diz
quem você é, meu amado. Eu digo e afirmo o que ela está dizendo: você é filho amado do Rei. Você é filho amado do Rei. Não deixe que outras vozes mintam para você, querido. Creia na palavra, saia daqui empoderado, com a convicção que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você é um filho amado dele, que tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus nós somos mais que vencedores. Aleluia! Aleluia! Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Nosso coração, Filho de Deus e também na casa de meu Pai, meu Deus, feche seus olhos. Deixa o Espírito ministrar no seu coração enquanto a Raquel canta. Vai falando com ele aí. Vou preparar-vos um lugar, eu virei, para mim mesmo. Meu Deus! Vós conheceis o caminho, para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Eis aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia! Aleluia! Me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, e louvarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei. Deixa o Espírito ministrar no seu coração, meu amado. A Ele. A Ele. Vamos dizer isso. Quero te amar mais, Senhor. Diga para Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Você pode fechar os seus olhos e dizer para Ele isso? Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Esse é o que me ama. O Espírito Santo, Ele é quem fala conosco, é quem traz a revelação, a clareza e o entendimento. Como eu já disse para você durante essa mensagem, se você tem alguma dúvida ainda, você pode me procurar aqui no final. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, pode me procurar no final. Quiser voltar para os caminhos do Senhor, quer que a gente faça oração junto com você, pode me procurar no final. Nós vamos evitar que você passe por constrangimentos, mas vamos ensinar a palavra, para que você faça isso com convicção dentro de você, para que você possa viver uma experiência de novo nascimento e possa revelar Jesus por meio da sua vida, por meio da sua casa, por meio do seu casamento, por meio de tudo que você faz. Quero dizer para você, o Espírito Santo quer fazer algo no nosso interior nessa noite. Você que está me ouvindo, e de alguma maneira foi ministrado por Ele durante essa mensagem, e tem um entendimento claro, que você quer fazer parte
dessa obra tão incrível e maravilhosa de expansão do reino de Deus, que quer revelar Jesus na sua casa, que quer servir, que entendeu que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, mas você não quer mais ficar omisso, passivo, mas quer ser ativo na edificação do corpo de Cristo, em servir, em ser um canal de bênção nessa comunidade que Ele inseriu você. Fique com seus olhos fechados. E você que deseja fazer parte de tudo isso que eu falei, levanta a sua mão aí onde você está com seus olhos fechados. Nós vamos fazer uma oração juntos. Você que entende que isso é um divisor de águas, você quer sim ser um instrumento dele, para poder manifestar o reino, para poder revelar Cristo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você entendeu quem você é e quer que isso seja expresso por meio daquilo que você faz. Fica com sua mão levantada. Vamos fazer uma oração juntos aí onde você está. Aleluia, aleluia. Vamos fazer uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que fui alcançado pela sua graça, que fui salvo mediante a fé. Eu creio no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim, que me perdoou de todos os meus pecados. Eu creio que a mensagem do Evangelho, das boas notícias, me alcançaram, e a partir de hoje, eu me posiciono diante do Senhor, para que o Evangelho continue sendo pregado através da minha vida. Diga: eu sou um proclamador das boas notícias do Evangelho, e declaro que na minha casa, na minha família, no meio em que eu estou inserido, o Senhor será revelado por meio da minha vida, e as pessoas à minha volta, elas irão conhecer o Senhor quando elas me conhecerem, e elas terão uma experiência de novo nascimento, e vão experimentar de uma vida transformada para a glória do Senhor. Se você crê, você pode dizer amém, aplaudir bem forte. Você é um canal de Deus, meu amado. Você é uma bênção, pelo amor de Deus. Aplauda mais forte. Só você que crê que é uma bênção. Diga glória a Deus. Diga aleluia. 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 Faça a sua semana espetacular. Faça a sua semana extraordinária. E não vai embora daqui, querido, sem dar um abraço e pelo menos 100 irmãos. E fala para ele: nunca se esqueça, você é uma bênção, você é amado, você é o melhor de Deus. Por favor, creia nessa palavra. Aleluia. Deus te abençoe, meu amado. Viva uma semana extraordinária para a glória de Deus. Aleluia.